O Enem é o leão. Você não vai correr mais que o leão. Você não vai acertar todas as questões do Enem. Você não vai. O objetivo da prova não é esse. Mas você precisa. O que você precisa? Acertar mais que os outros candidatos. Eu sou o Jean Teixeira e eu estou resolvendo todas as provas de matemática das edições anteriores do Enem. Nessa série de vídeos, eu vou documentar tudo sobre as provas, quantidade de acertos e erros e o tempo exato que eu levo para resolver cada prova. Espero com isso ajudar você da melhor maneira possível. Opa, tudo bem? Meu nome é Jean Teixeira, eu sou professor de matemática e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu devo estar fazendo nesse ano de 2020. Hoje eu vou falar sobre como eu acertei 39 questões da prova de matemática do Enem PPL 2009 em 2 horas, 51 minutos e 22 segundos exatamente. Eu vou fazer essa apresentação em 2 partes. Hoje vai sair a parte 1, onde eu vou estar falando uma série de coisas que eu fiz para ter este resultado, tá? Então, o que eu quero falar para você? Primeiro, eu vou dizer para você quem eu sou. Eu já falei que eu sou Jean Teixeira e que eu sou professor de matemática. Eu dou aula aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, para alunos do ensino fundamental, tá? Só que agora, o meu desejo, a minha vontade é ajudar estudantes que precisam aprender matemática para passar no Enem. Então eu dou aula para ensino fundamental, mas agora eu quero poder ajudar pessoas que querem ter um resultado específico na sua vida, que é a aprovação no Enem. Então eu queria ajudar pessoas que provavelmente tenham de 16 ou mais anos, pessoas que já estão terminando o ensino médio pelo menos. E de forma especial eu quero ajudar você que está assistindo esse vídeo, que precisa aprender matemática para passar no Enem, tá? E a melhor maneira que eu tenho para fazer isso é em vídeo e pela internet, por isso que eu estou gravando esse vídeo de uma série de vídeos que eu quero estar fazendo nesse ano de 2020. Então, qual é o meu objetivo com isso? Eu não quero apenas que você aprenda matemática. Meu objetivo não é ensinar matemática apenas para você, porque isso já tem inúmeras pessoas que fazem com muito mais competência talvez do que eu faria, tá? O meu objetivo é fazer você tirar uma boa nota na prova de matemática do Enem, certo? Então, muito mais do que simplesmente aprender matemática, eu quero que você aprenda a fazer a prova do Enem da melhor forma possível. Porque você pode ter um bom conhecimento em matemática e ainda assim tirar uma nota ruim no Enem. E aí eu coloquei nota boa e nota ruim entre aspas, porque a verdade é que ninguém sabe ao certo o que é uma nota boa e o que é uma nota ruim. Quantas questões é uma nota boa? Quantas questões é uma nota ruim? Quantas questões eu preciso para alcançar o curso que eu quero? Medicina, Direito, Psicologia, na faculdade XYZ. Então, ninguém sabe ao certo que é uma nota boa e nota ruim. As pessoas têm os objetivos que elas querem. Você deve ter o seu objetivo com a nota do Enem para alguma coisa que você quer, tá? Mas você não sabe exatamente quanto você precisa tirar. Até porque o método de cálculo das notas que o Enem utiliza é a teoria de resposta ao item, que é o vulgo TRI, que é uma coisa praticamente imprevisível, porque o nível das questões depende da quantidade de respostas certas e erradas que cada aluno dá, ou seja, uma questão para ser considerada mais fácil ou mais difícil vai depender da quantidade de respostas que os alunos dão, quantidade de acertos dos alunos, e aí não se sabe os níveis das questões, e aí tem toda a questão de qual é a proficiência do aluno, de onde é que ele vai estar na escala das notas do Enem, e aí dependendo, uma questão pode ter uma nota diferente para vários alunos dependendo da escala que eles possuem. Tem uma série de coisas que a TRI calcula que é imprevisível, é impossível, ninguém tem como prever o que a TRI vai fazer, tá? Bom, mas aí eu resolvi me desafiar, tá? Porque o tempo de prova para fazer a prova de matemática ele é muito curto para o número de questões que tem. São
45 questões de matemática, 45 questões da outra matéria, são 90 questões para, sei lá, pouco mais de 5 horas. E, assim, por isso que eu não posso chegar aqui e dizer que eu vou ensinar você a gabaritar a prova de matemática do Enem. Isso seria o ideal, obviamente, só que isso é quase impossível, tá? Porque o tempo é muito curto para resolver todas as questões e, como eu vou estar mostrando aqui, algumas questões são feitas para você errar mesmo, tem uma série de coisas, tá? Mas a ideia não é ensinar você a gabaritar a prova do Enem, quem promete isso, é quase impossível fazer isso, até mesmo para um professor como eu vou mostrar. Eu fiz essa prova de 2009 e eu não gabaritei, eu acertei 39 questões de 45, tá? O que é um resultado muito bom. Talvez você pense que para um professor talvez não seja tão bom assim, mas é o resultado com o conhecimento que eu tenho. Eu não ando estudando muito o assunto, eu simplesmente peguei a prova e fui resolver ela. E o meu objetivo não é acertar todas. Claro que se eu acertasse todas as questões seria melhor, mas o meu objetivo que eu vou mostrar agora, que como não dá tempo para fazer tudo, e aí isso me levou à seguinte pergunta: qual a quantidade de questões de matemática que é possível um estudante normal, resolver dentro do tempo da prova? O que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar a resolver 25 questões, 30 questões, 40 questões, 35 questões? Quantas questões é possível serem resolvidas? Alguém vai dizer, é possível resolver todas. Sim, é possível resolver todas, mas um número razoável que um estudante normal possa fazer, uma pessoa que estuda durante um período razoável. Quantas questões um estudante pode fazer dentro do tempo de prova? Ainda, eu estou falando só da prova de matemática, tem outra prova que você vai ter que fazer, mas aqui eu vou falar só da prova de matemática, que é a minha especialidade. Para responder essa pergunta, então, eu resolvi me desafiar, tá? Eu me desafiei. E como é que é o desafio que eu fiz? Eu resolvi tentar me colocar o máximo possível na posição de aluno. É claro que isso não é totalmente possível, mas eu tentei me colocar o máximo possível na posição de aluno para eu não ser hipócrita de propor um resultado que eu não tenho, tá? Eu vou chegar aqui e dizer, eu prometo que eu vou fazer você acertar todas as questões do Enem, se nem eu consigo fazer isso, dentro do tempo está estipulado. Então, eu resolvi me desafiar. O que eu fiz? O que eu vou estar fazendo nesse ano de 2020? Toda semana eu vou estar resolvendo uma das provas anteriores de matemática do Enem, tá? Nessa primeira semana eu já comecei fazendo a do Enem PPL 2009, tá? Que é o Enem que é feito para as unidades prisionais lá de 2009. A ideia é fazer todas as provas PPL primeiro e depois fazer as provas que o pessoal tem mais interesse, tá? Enquanto eu vou crescendo nos meus canais. Meu objetivo, obviamente, é crescer em visualizações e poder ajudar o máximo de pessoas possível. O que eu vou fazer, tá? Eu não vou fazer o Enem com todos os alunos. Meu objetivo não é ver quantas questões apenas eu acertei na prova, tá? Até porque tem a outra prova também. Então, o meu objetivo é calcular o tempo exato para fazer cada uma das questões da prova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cronometrar o tempo exato que eu levo para resolver cada questão e cada prova. Tendo o tempo que eu resolvi cada questão, eu vou ter o tempo total que eu fiz a prova. E aí, por isso que eu já falei que nessa primeira prova, eu levei 2 horas, 51 minutos e 22 segundos para fazer toda ela e acertar 39 questões. É um tempo que eu acho que é razoável. E possibilita até você fazer todas as questões, tá? É um tempo bom para fazer essa prova e poder fazer a outra prova ainda dentro do tempo, certo? E ainda marcar as questões na grade. Eu não fiz nada disso, eu só fiz a prova sem marcar questões em grade nenhuma, não calculei isso. Minha questão é quanto tempo eu levo para resolver cada questão, isso é o que mais me importa. Que aí eu posso estipular o nível de cada questão de acordo com a dificuldade que eu tive para resolver cada questão. E, inclusive, eu vou mostrar aqui, nesse vídeo e nos próximos, todos os meus acertos e todos os meus erros, porque eu sou humano, eu também erro, e aqui, se eu acertei 39 questões e são 45, eu errei 6 questões, tá?
E aí eu vou mostrar todos os acertos que eu tive e todos os erros, por que eu errei e o que faltou fazer, tá? Então eu tento me colocar o máximo na posição de aluno, tá? Os resultados aqui não são maquiados, são resultados que eu tentei fazer, é um experimento que eu tentei fazer. Tentei simular uma situação de prova o mais parecido possível, tá? E por quê? Porque eu pretendo determinar um número que seja alto e possível de acertos para você buscar na prova de matemática, tá? No caso aqui, nessa primeira prova eu acertei 39. Talvez esse ainda seja muito alto para você alcançar. Talvez um resultado bom seja 30, 33, 28. Eu não sei, eu vou fazer outras provas para poder estimular um número que eu acho razoável para você conseguir, tendo um conhecimento razoável de matemática. Então, o que eu vou mostrar agora? Nessa semana eu fiz a prova do Enem, prova de matemática do Enem PPL 2009. Tá? E eu vou mostrar tudo o que eu fiz nessa prova em duas partes. Tá? Nessa primeira parte eu vou mostrar o seguinte. Eu vou mostrar como eu fiz a prova do Enem PPL, como é que eu fiz esse experimento, tá? Como é que eu cheguei nesse resultado, quanto tempo eu levei em cada questão para chegar, eu vou mostrar o que eu fiz, tá? Como é que eu cheguei nesse 2 horas, 51 minutos e 22 segundos, exatamente. E quais foram os meus erros e o que você pode aprender com eles, tá? Então, eu vou falar basicamente sobre tudo que eu fiz na prova e no final eu vou falar sobre os meus erros, que eu acho que é interessante porque pode ser os erros que se você já fez o Enem, você pode ter cometido, ou para você cuidar que você também não cometa os mesmos erros, certo? Então, como eu fiz essa prova? Como é que eu fiz a prova do Enem PPL 2009? Primeiro, eu imprimi a prova sem o gabarito. Eu vou mostrar aqui. Imprimi a capa da prova. Então, aqui todas as questões, tá? Para baixo. Eu imprimi e resolvi como um aluno resolve normal. Na folha. Que todas as... Eu quero aparecer ao mesmo tempo que a folha aparece, né? Todas as questões aqui na folha, que vai de 136 até 180, tá? Aqui. Opa, mais pra cá. Então esse aqui é o Enem PPL 2009. Isso aqui não tá nem no site do INEP, tá? Eu tive que achar em outros locais, porque em 2009 deu tanto problema que eu acho que eles resolveram nem colocar no site, tá? Então deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Então eu imprimi a prova. Aí o que eu fiz depois? Eu resolvi a prova no dia 2 de janeiro de 2020. Tá? Isso foi numa quinta-feira à tarde. Eu tinha um tempo livre na escola onde eu dou aula e eu usei esse tempo para resolver essa prova. Tá? Às vezes a gente tem horários de planejamento e eu usei esse momento. Eu ainda estou trabalhando, ainda estou em aula em janeiro, que a minha escola está com um calendário ainda a ser corrigido e tal. E aí eu usei esse dia para resolver essa prova. Tá? E aí eu resolvi todas as questões em ordem. Por que eu fiz em ordem? Tá? Porque eu queria calcular o tempo que eu levava para fazer cada uma das questões. Tá? Então eu fiz todas em ordem. É o que eu recomendo na hora de você fazer a prova? Absolutamente não. Tá? Eu fiz assim porque o meu objetivo é pedagógico e é diferente do seu. Meu objetivo é resolver todas as questões e ver quanto tempo levar. O seu objetivo é diferente, eu vou falar sobre isso ao longo desse ano. Eu li cada enunciado completo pelo menos uma vez. Tá? É para você fazer isso também? Eu acho que é interessante. Tá? E ao longo desse ano eu vou estar explicando isso também. Como é que eu fiz? Tá? Eu fui cada vez que eu ia resolver uma questão, eu lia o enunciado todo uma vez e aí eu tentava resolver a questão. Tá? Inclusive gráficos e detalhes para poder não cair em pegadinhas o mínimo possível. Mas depois eu vou mostrar que eu tive alguns probleminhas mesmo usando essa técnica. Tá? E
eu cronometrei no meu celular o tempo que eu levei para fazer cada questão. Como é que eu fiz isso? Eu vou mostrar aqui. Eu estou com o meu celular aqui, eu vou mostrar o cronômetro dele. Está aqui. O meu celular ele tem um timer, um cronômetro, onde, cadê? Eu aperto aqui no iniciar, eu apertei no iniciar para começar a prova. Ali onde diz volta 1, era a questão 1 que eu estava resolvendo. E aí cada vez que eu resolvia uma questão, eu apertava aqui em volta. Aí ó, passei para a questão 2. Aí aperto de novo, passei para a questão 3. Aperto de novo, volto. E assim eu fui apertando cada vez que eu resolvia uma questão, tá? Até chegar no número. Peraí. Até chegar no número. Cheguei no número 44. Aliás, até chegar no número 45. Cheguei no número 45. Aí eu apertei. Depois que eu terminei a última questão, eu apertei parar. E aí me deu o tempo total aqui, onde esse tempo aqui foi o tempo total de prova, e aqui o tempo de cada uma das questões. Então, onde dizia volta 1, questão 1, volta 2, questão 2 e assim por diante. E aí eu pude determinar o tempo que eu levei para fazer cada questão e o tempo total de prova. Então, esse número que eu coloquei ele não é aleatório, ele surgiu de eu usando o meu cronômetro do celular. Esse número aqui, ó. Cadê? O número que está lá em cima na apresentação. Opa, não é esse aqui. Aqui. O número que está aqui em cima. Aqui, ó. Como eu acertei 39 questões aqui em 2 horas, 51 minutos e 22 segundos. Esse número aqui ele não é aleatório. Ele é um número que veio porque eu cronometrei tudo que eu fiz no meu celular. Certo? Continuando. A cada questão resolvida, eu marcava uma parcial, que aparecia ali volta 1, volta 2, volta 3, que eram as questões que eu ia resolvendo. Então eu apertava o botão volta e, então, o início o tempo que eu marcava para resolver as questões, o início da questão, na verdade, era o final da outra questão. Então, quando eu terminava a questão, eu marcava a resposta aqui na prova, e aí eu apertava o botão de volta e já calculava, já começava o tempo para uma outra questão. Então, eu tinha esse tempo, aí eu ia começar a ler, ia começar a fazer outra questão, ia terminar, ia marcar a resposta e apertar o botão. Sempre que eu marcava a resposta, eu apertava o botão volta. Depois que eu marquei a última resposta, eu parei o cronômetro. Eu apertei, em vez de botão volta, eu apertei o botão parar. Aí eu tive 45 voltas, tive aquele tempo ali. Eu queria que tivesse ficado salvo no celular para mostrar, mas não ficou, enfim. Não vou me preocupar com isso agora. E aí eu escrevi no verso da capa o tempo que eu levei para resolver cada questão, justamente porque eu tinha medo que não salvasse. Então, aqui eu escrevi o tempo que eu levei para resolver cada questão, inclusive escrevi algumas questões que eu errei e tal, isso já depois de olhar o gabarito. Mas então aqui, para não ter nenhum problema, eu marquei o tempo total de prova aqui e o tempo que eu levei para resolver cada questão, tá? Estou mostrando isso para você não achar que isso aqui que eu fiz é fake, tá? É claro que não é exatamente igual a fazer uma prova no dia lá, mas eu procurei tentar simular o máximo possível isso. E depois eu verifiquei as respostas no gabarito, e aí eu vi que tinha alguns erros que eu tinha cometido, e aí eu busquei entender os meus erros. Tá? Bom, quanto tempo eu levei em cada questão? Então, aí eu vou colocar aqui devagarinho aqui as questões, tá? 136, 137, 138, 139, 140. Vai ser daqui para cá e depois indo para baixo, tá? Mas aí você vai vendo que esses foram os tempos que eu anotei naquela folha ali e que estavam no meu celular. Né? Esses foram os tempos que apareciam nas voltas, né? Aparecia a volta 1, 1 minuto e 9 segundos. A volta 2 aparecia 53 centésimos, e assim por diante. As questões em verde aqui são as questões que eu acertei e as questões em vermelho são as questões que eu errei. Já perceba o seguinte,
As questões que eu errei, todas foram depois. Eu resolvi a prova em ordem, né? Então, todas as questões que eu errei foi depois da metade da prova, tá? Foi aqui a partir da questão 163, aqui eu já passei. Daqui das 136 a 160 eu tenho 25 questões. Depois aqui 161 até 180 eu tenho mais 20 questões. O que eu errei foi aqui na parte final. E perceba o seguinte. Os maiores tempos que eu levei foi aqui, ó, 17 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 13 minutos, 9 minutos. Foi aqui, ó, essas últimas questões aqui, foi onde eu levei mais tempo para resolver, tá? Isso é um dado interessante que mostra como é que funciona o nosso cansaço na hora da prova, tá? Então a gente vai cansando e o nosso cérebro ele não corresponde necessariamente ao que a gente quer fazer, tá? Então é tudo isso para você pensar já em estratégias para você fazer a prova. Pelos dados ali, ó, eu resolvi 2 questões certas em menos de 1 minuto, tá? Isso aqui deu 1 minuto e 44 no total, tá? Menos de 1 minuto para resolver 2 questões. Resolvi 15 questões entre 1 e 2 minutos, tá? Levei 1 minuto e 6, 1 minuto e 8, 1 minuto e 6 centésimos, 1 minuto e 8 centésimos, 1 minuto e 32 centésimos. Então aqui 15 mais 2 é 17, então 17 questões eu levei menos de 2 minutos cada. E aqui, 17 questões eu fiz nesse tempo aqui, ó, 23 minutos e 17 segundos. 17 questões certas, tá? Não é resolvi de qualquer jeito. Eu peguei as questões, eu tô pegando aqui as questões que eu levei menos tempo para fazer e tô mostrando quanto tempo eu levei para resolver elas. Eu resolvi 7 questões certas entre 2 e 3 minutos. Isso aqui dá 24 no total, 24 com menos de 3 minutos. O que deu cerca de 40 minutos. Então eu levei 40 minutos para acertar 24 questões. Lembrando, não na ordem, então isso aqui não está na ordem. Eu peguei as questões que eu levei em menos tempo. Que eu acho que isso é importante, porque se você for pensar na hora de fazer a prova, o ideal é que você resolva as mais fáceis primeiro. Para mostrar para você que é possível resolver a prova num tempo razoável, tá? Não toda a prova, mas muitas das questões mais fáceis você pode refazer bem rapidamente. E aqui, ó, já estou diminuindo o número de questões. Ó, resolvi 6 questões entre 13 e 4 minutos. Então, 30 questões eu resolvi em menos de 4 minutos cada uma. 30 questões eu resolvi em 1 hora. Isso aqui é 2/3 da prova. 2/3 da prova de matemática tem 45 questões. Isso aqui é 2/3 da prova, praticamente. Mais de 60%. Que eu fiz em 1 hora. 1 hora é 20% do tempo total para resolver a prova. E em relação ao tempo que eu levei, isso aqui é 1/3 só. Eu levei 30% do tempo para resolver. Do tempo que eu levei para fazer a prova de matemática para fazer só essas 30 questões. Quer dizer, todas as 30 questões. Continuando. Eu resolvi 2 questões certas entre 4 e 5 minutos, então isso dá 32 questões em 1 hora e 10. Depois, entre 5 e 6 minutos, que é 5 minutos e alguma coisa, eu fiz mais 2 questões, 34 questões em 1 hora e 21. Aqui, ó, tá diminuindo, ó. Depois 36 questões em 1 hora e 34. Então o tempo aqui já está aumentando mais e o número de questões aqui que eu resolvi está diminuindo. O que isso me indica? Que se você resolver as mais fáceis primeiro, a tendência é você resolver muitas questões no início e, à medida que o tempo passa da prova, você vai resolver menos questões, você vai levar mais tempo. Então, por isso é que é importante sempre resolver as fáceis primeiro. E depois eu resolvi 3 questões certas com mais de 10 minutos. Eu levei mais de 10 minutos para fazer 3 questões. Questões super demoradas, tá? E aí o meu tempo já foi para 2 horas e 13. E por fim, com as erradas, eu gastei 38 minutos do meu tempo de prova fazendo questões que eu errei, tá? Então eu acho que esses dados todos são importantes. Sempre que eu resolver uma prova, eu vou trazer esses dados aqui, tá? Bom, mas os meus erros. Quais foram os meus erros, tá? Então vamos ver os erros que eu cometi nas 6 questões que eu errei. Eu vou apresentar as questões na ordem crescente de tempo, começando pelas questões que eu levei menos tempo para fazer, tá? Então não vou apresentar na ordem
que seria a ordem do início ao fim, a ordem numérica das questões. Eu vou apresentar na ordem de tempo, você vai entender isso agora. Então as questões erradas foram essas aqui, ó. Aquelas que apareciam em vermelho lá naquele quadrinho. A 171, a 165, a 163, a 168, 170 e 174. Ó, repare que elas não estão em ordem, tá? Porque eu coloquei em ordem de tempo. Então, a questão 171, tá? É essa questão aqui. Eu não vou ler a questão, depois se você quiser ler mais com calma, você pode ler. Eu marquei a resposta aqui, letra A, e a resposta seria a letra D. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho, porque está muito pequenininho. Acho que melhorou um pouquinho agora, né? Ó, seria a letra A, mas na verdade, eu marquei a letra A, mas na verdade seria a letra D. O que eu errei aqui? Tá? Que eu marquei 6 e era 9. Repare aqui na tabela que ó, a tabela tem os anos aqui, 890, 900, 920, 950, 960, 970. Faltavam esses anos aqui, ó. Eu fiz uma contagem aqui, ó, e eu marquei aqui onde seria o 6, tá? Só que faltavam esses anos aqui. Tinha uma coisa na questão de que cada ano cada década a gente contava. Do 1890 a gente contava 1902, aí 1910 seria o 3, eu coloquei 3 no 1920. E aí eu acabei errando, porque aqui, ó, esses 3 anos essas 3 décadas que faltaram, é justamente o que faltava para eu chegar de 6 a 9, que seria o resultado correto. Então, o que aconteceu aqui? Eu errei porque eu não li o gráfico corretamente. Mesmo lendo as questões de ponta a ponta pelo menos uma vez, às vezes alguma coisa assim pode passar desapercebido. Isso aqui não é um erro porque eu não sei fazer essa questão. Isso aqui é um erro de olho. O meu olho não captou aquilo ali, tá? E como aqui era a questão de 171, aqui eu já tinha resolvido mais de 25 questões, eu já estava cansado, obviamente. Já tinha passado quase 2 horas de prova, fazendo a prova, e aí o meu olho passou rapidamente por isso aqui e não percebeu essa diferença aqui, tá? Isso aqui era uma pegadinha, obviamente, isso aqui é um pega-ratão que é feito, isso aqui é feito para o cara errar. Era uma questão teoricamente fácil, se eu tivesse me ligado aqui, tanto que eu levei 1 minuto e 58, tá? Porque eu só escrevi os números aqui, de 1 a 7, tá? E aí eu peguei o 6 ali e marquei. Então, um erro aqui por falta de atenção, o que é normal, tá? Ele é professor de matemática e erra? Claro que sim. E outros professores também erram, você acha que não? E isso mostra o seguinte: você se preocupa, mas eu vou errar e tal. Cara, os seus concorrentes também vão errar, então não se preocupe com isso. Depois eu vou falar mais sobre isso, sobre o que isso significa, esses erros aqui. A questão 165 eu também errei e eu levei quase o mesmo tempo, tá? Eu levei 2 minutos para fazer, 1,59. O que eu fiz aqui? Eu marquei a letra D e a resposta seria a letra C. Qual é a diferença das duas respostas? Uma está 96 e a outra está 36 aqui, ó. Menos 36, menos 96. Qual foi o meu problema aqui? Eu marquei a resposta errada. Na verdade, essa questão eu acertei, tá? Só que aí na hora de marcar, de novo, eu já estava meio cansado, já tinha feito muitas questões, e como eu estava um pouco preocupado com o tempo também, eu queria ver quanto tempo eu levava, aqui foi um pouquinho de afobação, tá? Eu vi muito rapidamente. É um erro que eu acho que você não cometeria, e talvez se eu não tivesse traçado o objetivo de marcar o tempo que eu fazia para cada questão, talvez se eu não tivesse preocupado com isso, talvez eu não tivesse cometido esse erro, mas são erros que acontecem na prova. Às vezes a gente marca uma resposta errada por falta de atenção, porque está aqui, ó, o 36. Eu tinha feito direitinho, só que aí na hora de botar eu botei esse 96 aqui que não tinha nada a ver. E ele está na mesma linha aqui, o sinal dos dois é negativo. E qual é a diferença do 9 para o 13? Ele tem uma voltinha assim, então, de novo, não é um erro de não saber fazer, um erro de olho,
tá? Teu olho já está cansado, às vezes acontece de tu errar essas coisas bestas, assim. Coisa que tu sabe fazer e tu erra. Isso aconteceu comigo, isso acontece com qualquer pessoa, isso acontece com você, acontece com seus candidatos. Então, não se preocupe com isso, tá? Porque isso não é controlável. Você pode minimizar isso o máximo possível, mas isso não é controlável. A questão 163, foi uma questão que eu levei pouco tempo também, tá? 2 minutos e 38. E aí, onde é que está o meu erro? Tá? Isso aqui era uma questão de calcular aqui, ó, para obter o faturamento máximo, tá? Tem que pensar o máximo de uma função. Eu tenho no caso aqui essa função aqui é uma função de segundo grau, tá? É uma função quadrática. E aí o máximo da função é menos b sobre 2a. No caso aqui o b era igual a 20. Ou 200, tá? Se eu simplifiquei aqui, ó, 8.000 menos 200x mais 400x menos 10x. Aí ficou 200x aqui. Aí eu simplifiquei por 10, ficou 800 mais 20x menos x ao quadrado. O b seria 20. E aí o faturamento máximo, menos b sobre 2a. Então menos b seria menos 20. O a aqui é menos 1. Então fica menos 2 menos 20 sobre menos 2 dá 10. Daria exatamente o 10 reais aqui, que seria a resposta certa. Por que eu marquei 5, tá? Tá vendo que tem uma rasura aqui, ó. Aqui onde eu botei o 2, eu confundi aqui, eu achei que isso aqui era 1. De novo, não é porque eu não sei fazer. É porque eu rasurei aqui, tá? E aí, eu estava fazendo de caneta azul. Você não vai apagar ali, e você já está resolvendo aquele espacinho, você não vai escrever tudo de novo. E aí, na ânsia de terminar a questão, de fazer rápido, eu não vi esse detalhe, que ali era 20, não era 10. E aí, isso ia modificar na hora do resultado aqui. Então, de novo, um erro de falta de atenção. Então, um erro de olho novamente. Eu não confundo. Não é um erro... Isso aqui não é um erro matemático. Tá? De não saber um conteúdo de matemática. É um erro de cansaço. Isso aqui é um erro de cansaço, puro e simples, que pode acontecer. Até porque, sim, eu não tenho treinado isso, eu não tenho treinado fazer provas desse nível assim nos últimos anos. Então, eu não fico 3 horas fazendo uma prova. E aí quando você não treina, tipo, você está mais sujeito a esses erros, certo? Então, aqui eu confundi o 20 com 10. Um erro de olho puro e simples. Bom, agora, nessa questão aqui, tá? O que tinha que fazer aqui? Tinha aqui 180 metros, aqui era 180 metros, aí ia correr um rio aqui e outro rio aqui. Depois você pode ler a questão com calma para entender. Ia correr um rio de 50 metros assim e outro rio de 30 metros assim. Aqui você já percebe pelo desenho que eu não entendi dessa maneira, tá? Por quê? Por que eu não entendi dessa maneira? Eu li toda a questão, só que eu pulei uma parte que diz aqui, ó, suponha que entre os pontos P e Q passa um córrego retilíneo de largura inferior a 10 metros. A minha mente pulou isso aqui totalmente, tá? Aqui, ó, entre P e Q passaria um rio de 10 metros, e isso daria uma largura de 15 a 25 metros. Aliás, cadê? Inferior a 10 metros. Aí quando é inferior a 10 metros, teria que ter uma faixa marginal de 30 metros de largura. Aí eu não coloquei aqui os 30, que seria, e os 50 seria assim, tá? Aí depois teria que calcular o que? A área do rio, tá? Aliás, a área da faixa, não é a área do rio, a área da faixa que foi feita. E aí ia dar isso aqui, 180 vezes 50 e 180, porque as duas medidas aqui eram 180 vezes 30. Aliás, 180 menos 50, porque aqui já tirei 50, vezes 30, isso aqui daria 120 vezes 50 daria 3.600, 180 vezes 50 dá 9.000. Repare que 180 vezes 50 eu fiz. Eu achei 9.000 aqui. E aí o que eu fiz? Eu marquei a letra E, porque eu pensei assim, deve ser uma coisa tipo
deve ser o dobro. Tanto que eu fiz o desenho aqui 2 vezes e tal. Eu não entendi, essa questão eu não entendi direito. Tá? Eu não li a questão direito enquanto fazia a prova e eu não entendi a questão direito. E, além disso, o resultado é esse aqui, tá? Mas ele não aparece em nenhuma das opções. A opção mais próxima é a letra D, que seria 12.600. E a opção que foi marcada como correta é 10.500, tá? Que não tem nada a ver. E a resposta correta não está nem entre as alternativas, tá? Isso aqui eu tive que olhar em alguns lugares para ver como é que resolvia, tá? Para entender. E aí eu cheguei à conclusão que não, essa questão aqui deveria ser anulada, tá? Essa questão tinha um problema aqui e ela não tinha a resposta correta entre as alternativas. Enfim, a alternativa que foi dada como certa foi a letra C, eu marquei a letra E aí. Deu errado, mas tinha um problema nessa questão, embora eu não tenha entendido direito como resolver. A questão 170, olha só a quantidade de conta que eu fiz aqui, tá? O que tinha que fazer aqui? Tinha aqui um hexágono e tinha que ver quantas vezes a área do hexágono, desse hexágono aqui, ia caber aqui nessas... Tinha que olhar todas as opções de resposta e ver qual que seria a mais aproximada. Tá? Só que tem um problema. Várias alternativas apresentavam a resposta aproximada, inclusive a que eu marquei, a letra A. Deram a resposta como letra B, que era um valor... Aliás, eu marquei a letra B, a letra A foi dada como correta. Que era um valor aproximado, tanto que eu calculei aqui, 15 metros quadrados, eu fiz aqui, em centímetros quadrados, dividido pelo valor que eu tinha achado aqui para o hexágono, ia dar 1.000, eu cheguei a ser esse 147 aqui, ia ser aqui, 14.600, tá? Eu sei que tá pequenininho, mas acho que dá para entender o que eu tô falando. Vai dar aproximado aqui, mas eu acho que a letra B é mais aproximada. E no fim, eu já estava tão cansado, a letra E dava uma resposta exata, tá? O gabarito estava errado, tá? Deu o gabarito letra A, o gabarito seria a letra E. Só que o exercício também está pedindo aproximadamente. Então, bem confuso isso aqui, tá? A letra E apresentava a resposta exata sendo a raiz de 3 1,7. Depois você pode ler essa questão com calma aqui para entender. Mas aí eu testei aqui várias alternativas e tal. Já estava questão 170, já estava super cansado também, muitas contas. E aí aqui é mais próximo, eu acho que é a letra A. E no fim marcaram como a letra B e no fim o certo é a letra E, tá? Então, problemas aqui nessa questão. Tem que ter cuidado quando aparece a palavra aproximadamente, tá? Enfim, muitos problemas nessa prova. Questão 174. Outra coisa que eu não falei. Deixa eu ver. Aqui eu levei 4 minutos, né? Aqui eu levei 9 minutos, porque olha a quantidade de conta que eu fiz. Então eu levei 9 minutos, não, quase 10 minutos, se for arredondar aqui. Então, 10 minutos de prova perdendo para fazer uma questão que deveria ser anulada, tá? Sinceramente. E aqui a questão 174 eu levei 17 minutos, cara. Uma coisa de louco. Porque tinha muita conta para fazer, tá? E aí, onde é que foi o meu erro? Aqui eu errei mesmo, tá? Aliás, é discutível porque eu errei, porque eu entendi que, se você ler a questão direitinho, você vai ver que falava de uma quantidade de álcool. E aqui diz, enquanto cada veículo a álcool consome em média 2.800 litros a mais de álcool. Esse a mais aqui foi o que me confundiu, porque eu achei que era 4... Como tinha 2.000 aqui de gasolina, e como tinha 2.800 a mais, eu achei que era 4.800. E aí eu fiz todas as contas, tentei ficar fazendo as contas em cima disso. Esse enunciado aqui era um pouquinho... Não é que ele era confuso, ele era difícil de entender, tá? E aqui já é questão 174, eu fiz na ordem, já estava no fim da prova. Então, essa questão era difícil, assim. Quer dizer, não é que era difícil. Se tu entendesse a questão e montasse as contas que deveriam ser montadas, com o 2.800 em vez do 4.800, talvez até a resposta fosse meio rápida, assim. Talvez eu não tivesse que fazer tantas contas assim, tá? É que tinha algumas informações invertidas aqui, tipo aqui, injetaram
oxigênio. E aí no outro dizia retirar o oxigênio, aí tinha umas coisas invertidas e tu tinha que ver tudo isso aí e cuidar para não errar. E aí no fim eu marquei a letra C, a resposta correta era a letra A. Essa aqui sim, eu errei de fato um erro de conteúdo, a menos que a gente considere aqui que esse A mais que eu falei, que eu acho até que faz um pouco de sentido, não deveria ter aqui, né? Deveria ter botado, em média, 2.800 litros de álcool. Esse A mais aqui acabou me confundindo. Bom, por fim, o que você pode aprender com os meus erros? Tá? Tive vários erros aí. Deixa eu só relembrar aqui o que eu fiz mesmo. Tá? Eu acertei 39 questões dessa prova aqui em 2 horas, 51 minutos e 22 segundos. Isso aqui é a parte 1. O que você pode aprender com esses erros aí? Algumas questões elas são muito longas e outras podem até ser anuladas, tá? Isso quer dizer que algumas questões em um concurso, ouça bem o que eu vou dizer, algumas questões não devem ser resolvidas. Então, não se preocupe em gabaritar as provas do Enem, porque algumas questões são feitas para você errar. São feitas para você ficar perdendo tempo. Para eu ficar lá perdendo 17 minutos tentando resolver uma questão e ainda errar. Tá? Ficar 200 anos tentando fazer uma questão da prova para tu errar. Então, cuidado com isso. Tá? Algumas questões não é para ser resolvidas. Ou deixa para o final. E se der no tempo no final, tu faz. Tá? De novo, eu fiz na ordem aqui porque eu queria estimar o tempo de cada questão. Tá? E aqui eu quero falar uma coisa que eu aprendi num livro. Eu vou mostrar aqui o livro aqui. Este livro aqui, do professor Pierluigi Piazzi, professor já falecido, que é o livro Inteligência em Concurso. Isso aqui é uma série de 4 livros que tem sobre como fazer o seu cérebro aprender de uma forma eficiente. Tá? E esse aqui eu comprei, tá? Inteligência em Concurso, que é um manual de instruções do cérebro para concurseiros e vestibulantes, tá? É um livro que dá várias técnicas, táticas, estratégias para você estudar e para você resolver provas, para você ter o máximo de eficiência possível e ter o melhor resultado possível. E num dos capítulos o professor Pier explica a diferença entre concurso e exame. Qual é a diferença entre concurso e exame? E por que é importante saber isso? Primeiro, nem todas as provas são iguais. Algumas provas, o seu objetivo é passar por média, ou até mesmo tirar 10 na prova. Nas provas de colégio, muitas vezes, o nosso objetivo é esse. Quando o professor ele ensina uma coisa pra gente, e depois ele cobra uma prova, o objetivo daquele professor é avaliar qual é o conhecimento que a gente adquiriu de tudo que ele passou. Então, ele vai dar uma prova que dá para ser resolvida toda dentro do tempo que ele vai dar. Então, o objetivo do professor é que você gabarite a prova, pelo menos que você passe por média. Isso é um exame, essa é a definição de exame. Exame, por exemplo, a prova da OAB é um exame. Ela avalia conhecimentos em direito. E você precisa acertar uma determinada quantidade de coisas na prova para poder ser aprovado. Agora, um concurso, e assim, e o professor Pira diz o seguinte, numa prova, num exame, você tem a obrigação de passar, porque se você estudar o que vai cair no exame, você tem que ser capaz de resolver o que vai cair no exame e ser aprovado. Porque o exame é você contra você mesmo. Agora, um concurso, você não está competindo com você mesmo. Você está competindo com outras pessoas por uma vaga em alguma coisa. Pode ser uma vaga para algum trabalho. No caso aqui, com o Enem é um concurso e ele dá vagas em várias universidades do país. Ou pelo menos ele serve como nota para avaliar se você vai poder entrar em alguma universidade ou não desse país. Então, o Enem é um concurso porque você não compete apenas com você mesmo. Um concurso é equivalente a uma competição. Um exame não é uma competição. Um exame é só para avaliar qual é o seu conhecimento.
O concurso é para avaliar entre várias pessoas quais delas têm mais conhecimento. Então, você pode ter um conhecimento muito bom, você pode saber muitas coisas, mas pode ser que existam pessoas que sabem mais do que você e tenham mais conhecimento que você. Você não tem controle sobre isso. No exame você tem controle. Você tem controle, o professor explicou a matéria, ele deu um tempo para você estudar e depois ele vai cobrar aquilo que ele passou durante a aula. Você tem controle sobre todos esses fatores. Se você estudar aquilo que o professor passou, você vai ser aprovado no exame. Um concurso você não tem controle sobre o que os seus candidatos vão fazer. Você pode até ter uma estimativa de outros anos, de onde você precisa chegar para poder atingir o objetivo que você quer. Mas você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre o que os outros candidatos vão fazer. Pode ser que num ano tenha muitos candidatos que estudem mais, no outro ano pode ser que tenha muitos candidatos que estudem menos. Você não tem controle sobre isso. E tem outra questão envolvida nisso, que é a seguinte. Você não precisa gabaritar a prova. Só precisa ser melhor que seus concorrentes. Por quê? Em primeiro lugar, a prova, o Enem, não foi feito para ser gabaritado. Pense o seguinte. Imagina que várias pessoas acertem todas as questões do Enem. Imagine que 1000 pessoas acertem todas as questões do Enem. A prova do Enem foi feita com um tempo bom para todo mundo fazer todas as questões, aí 1000 pessoas gabaritam todas as questões do Enem. São 1000 pessoas que vão empatar, é um empate de 1000 pessoas. E aí se várias delas quiserem o mesmo curso, na mesma universidade, vai fazer o quê? Joga na moedinha? Então, o Enem ele é um concurso pensado para que não haja empates. Até por isso, o método de cálculo da nota é o TRI, que dá valores diferentes, que dependendo do que você fez na prova, se você acertar uma questão, você pode ter uma pontuação diferente de outra pessoa que acertou a mesma questão. Porque ele vai calcular o que você fez durante toda a prova, inclusive cogitar que você tenha chutado algumas questões. Aí alguns dizem, mas não faz sentido, porque eu posso ter acertado uma questão mais difícil e ter errado uma mais fácil. Ok, pode, mas pensa um pouquinho comigo. Imagina que numa questão você tem que fazer uma multiplicação. Agora imagina que em outra questão você tenha que fazer uma divisão. A divisão precisa da multiplicação, certo? Agora imagina que você acertou a questão de multiplicação e errou a questão de divisão. Não é estranho? É, né? É um pouquinho estranho. Pode acontecer, porque as questões podem ter níveis diferentes, mas isso em matemática acontece muito, de você ter um conhecimento que depende de outro. Então, se a sua proficiência é saber resolver multiplicação, não saber resolver multiplicação, muito provavelmente você não sabe resolver divisão. Então é muito provável que se cai divisão numa prova, você tenha chutado a questão se você acertou. Dito isso, a TRI não elimina, não vai te dar 0 por uma questão, aspas, chutada, né? Mas ela vai dar uma pontuação menor do que por uma questão que você acertou, que aquilo fazia sentido com o conhecimento que você tem, certo? Então, fechando parênteses aqui sobre a TRI, você não precisa gabaritar a prova, só tem que ser melhor que seus concorrentes. E a prova do Enem não foi feita para ser gabaritada. Ela foi, porque se muitas pessoas gabaritarem, há muitos empates. Pense, o Enem ainda é tranquilo. Agora pense num concurso público que tenha só 3 vagas. Imagina se tem um monte de empate. O que vai acontecer? Ou bota um critério lá, a pessoa que é mais velha tem direito à vaga, a pessoa que é mais nova. Eu já vi um monte de bizarrice nessa vida. Porque qual é o mérito em ser mais velho ou mais novo? Não tem mérito nenhum. As duas pessoas sabem a mesma coisa. Então, o concurso ele não é feito para pessoas gabaritarem. Ele é feito para distinguir as notas entre os candidatos. Então, a ideia é que os candidatos não tenham as mesmas notas para que eles tenham uma posição única
certo? Então, já falei um pouco sobre a TRI, e aí a única coisa que você precisa saber é que você não precisa gabaritar a prova, você não precisa sequer resolver todas as questões da prova, tá? Não dá tempo para resolver todas as questões da prova. Eu consegui resolver todas as questões em tempo razoável porque eu sou professor, obviamente, tá? Mas para a maioria dos alunos não dá tempo para resolver toda a prova e não é para dar mesmo. O que você tem que se focar é resolver as questões mais fáceis, tá? Uma história que exemplifica bem isso é a história do leão e os dois executivos, tá? Como é que é essa história? Um grupo de executivos foi fazer um passeio na África, tá? Foi viajar lá nas savanas, lá onde tem vários animais selvagens. E aí um dia eles estavam caminhando lá, dois executivos estavam caminhando. Eles se distanciaram da onde estavam as barracas, onde estava toda a comitiva que foi. Estavam os dois caras lá, caminhando sozinhos no meio da selva lá. E aí apareceu um leão. E aí o leão, ele começou a correr atrás deles, porque o leão estava com fome e não tinha nada mais na volta. Os caras não estavam armados, não tinham... A única opção que eles tinham para que o leão não comesse eles era correr. Aí o leão começou a correr atrás deles e eles começaram a correr para fugir do leão. O que aconteceu? Quando eles estavam correndo, eles perceberam, um deles percebeu que o leão estava se aproximando e falou para o outro: cara, o leão está se aproximando e eu vi num documentário da History Channel que os leões correm mais rápido que os humanos, então não tem o que a gente possa fazer. O leão é mais rápido que nós e ele vai comer a gente. Tá? O cara já cansado, correndo, dizendo isso pro outro. Aí o outro olhou assim: ah, mas eu não estou preocupado em ser mais rápido que o leão. Eu só preciso ser mais rápido que você. Porque obviamente, se ele fosse dos homens aquele que for mais rápido, o leão vai pegar o outro, vai se preocupar em comer o outro e o outro vai conseguir fugir. Então o cara disse para ele: eu não preciso ser mais rápido que o leão, eu só preciso ser mais rápido que você. E isso aqui tem tudo a ver com o Enem. O Enem, imagine que o Enem é o leão e você é um dos executivos que precisa sobreviver. E o Enem está lá em busca de candidatos, em busca de devorar candidatos. Ele devora muita gente. Para você não ser devorado, o que você precisa fazer? Você não vai correr mais rápido que o leão. O que isso significa? Você não vai resolver toda a prova do Enem, é impossível isso. Eu mesmo não acertei as 45 questões, eu acertei 30. Nessa prova aqui eu acertei 39. Eu espero poder acertar mais nas outras, tá? Mas é um experimento, é uma ideia que eu estou fazendo esse ano. E aí toda semana eu vou fazer uma prova diferente. O Enem é o leão. Você não vai correr mais que o leão. Você não vai acertar todas as questões do Enem. Você não vai. O objetivo da prova não é esse. Mas você precisa. O que você precisa? Acertar mais que os outros candidatos. Então, não se preocupe com isso. Primeiro, você não tem controle sobre o que os outros candidatos vão fazer. Então, você precisa fazer o quê? Fazer a sua parte da melhor forma possível. E aí, esperar o resultado que veio. Entendeu? Como se você estudar, montar uma estratégia boa para resolver a prova, resolver as questões mais fáceis primeiro, cara, você vai melhor que muita gente, com certeza. Tá? E possivelmente vai conseguir o objetivo que você quer, certo? Então, você não tem obrigação de passar no Enem. Eu sei que muitas pessoas colocam o seu futuro em jogo em relação a isso, mas tem muitas variáveis que você não tem controle. Então, o que você tem controle é: eu vou dar o meu melhor, e esperar o resultado que vier, veio. Mas você não tem controle sobre o que os outros candidatos vão fazer, certo? Então, não se preocupe com os outros candidatos, não se preocupe que você não vai conseguir resolver toda a prova, não brigue com a prova. Faça o melhor que você puder e tenha para tirar entre aspas, boa nota, tá? Meu objetivo com isso fazendo esse experimento que eu estou fazendo, é estimular o que seria uma boa nota em matemática, tá?
É claro que eu não vou poder estimular uma pontuação, eu não vou poder estimar uma pontuação, porque para cada um é diferente por causa do método da TRI. Mas eu quero ver se eu consigo estimar um número de questões, pelo menos isso. Então, lembre-se disso, o Enem é o leão, o leão corre mais que você. Só que você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em correr o máximo que puder, porque se o leão pegar outros candidatos e não pegar você, então você vai ter fugido, vai ter conseguido fugir do leão, porque outros candidatos ficaram para trás e o leão acabou pegando eles e não pegou você, certo? Pense nessa historinha que eu acho que ela exemplifica muito bem o que significa um concurso, um vestibular, um Enem para um estudante, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e no próximo vídeo eu vou falar sobre as questões que eu acertei, daí eu vou falar mais sobre o que eu fiz nessa prova. Tchau, tchau!